Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. Texto do pastor Jair Góes. Segundo dia. Tema do dia: porque é imprescindível pedir o batismo do Espírito Santo. Vamos começar esse dia com um verso bíblico. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Nesse texto, Jesus fez 3 afirmações cruciais. A primeira, que Deus olha para nós como o melhor dos pais. A segunda, que Ele sempre tem algo especial para nos dar. A terceira, que pedir é uma demonstração de fé. Só o melhor dos pais faria o que Deus fez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Só o melhor dos pais teria alguém tão especial para nos conceder, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi presenteado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque Deus não dá o Espírito sob medida. Romanos capítulo 3, versículo 34. Só o melhor dos pais colocaria uma condição tão simples para receber algo tão especial. A condição parece tão simples que alguns filhos parece que duvidam. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Porque não devemos duvidar. Peça, porém, com fé, engata duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Os primeiros discípulos não duvidaram. Durante 10 dias, eles pediram insistentemente. Quais foram os resultados? Em cada um deles havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 43. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos, capítulo 2, versículo 47. No livro do profeta Joel, há uma profecia relacionada com o Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Capítulo 2, versículo 28 e 29. Se você continuar lendo os versos seguintes nesse mesmo capítulo, chegará à conclusão que essa profecia se refere aos dias que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Verso 31. Porque o dia do Senhor é chamado de grande e terrível. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas, capítulo 21, versículo 26. Caberia aqui a frase: qualquer semelhança é mera coincidência. Eu acho que não. Chegou a hora, e é agora. Vamos pedir o que Deus prometeu. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Você vai pedir? Essa é a condição para a receber.
Texto do pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Tenha um excelente dia e cheio do Espírito Santo.